A verdadeira força do Saitama foi revelada, e agora sua paz e tranquilidade podem estar com os dias contados. Ainda mais porque a Tatsumaki já reapareceu aqui toda felizinha, querendo encontrar o careca de novo para mais um rally rola. Mas nem só de romance vive One Punch Man, pois teve muita coisa bacana nesse capítulo, como eu vou analisar junto com você agora. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo 183 de One Punch Man, intitulado A Troca, não teve luta, mas em compensação trouxe uma verdadeira enxurrada de informações e detalhes importantes, começando pela destruição insana causada pela luta do Saitama contra Tatsumaki, do lado de fora do QG da Associação de Heróis. Lembrando que o que vimos é uma gota no oceano, já que essa batalha foi levada para várias outras cidades. Por isso, eu só quero ver como eles vão explicar isso nos próximos capítulos. O fato é que a destruição foi grande não só fora do QG, como dentro também, já que vimos todos os monstros que estavam presos dilacerados pelos golpes do Saitama. E falando no careca, ele logo chega em casa, só o pó da rabiola. E para surpresa dele, seu AP estava cheio de outros heróis classe A, que aguardavam sua chegada. E é aqui que vemos que o Saitama nunca mais terá um pingo de paz e tranquilidade, porque é como disse o Genos, a Fubuki lá atrás, o Saitama tem a habilidade de atrair pessoas até ele, simplesmente porque ele é forte. O engraçado foi ver o forte, olha aí a piada duplo sentido, todo mudado pro lado do careca, só porque ele presenciou o real poder do Saitama, enquanto ele aguentava os golpes da Tatsumaki nos capítulos passados. Quer dizer, ele acha que viu o Saitama lutando, né? Porque só a gente sabe como realmente é o Saitama lutando. Depois de se oferecer para conseguir umas roupas velhas pro Saitama, forte, puxa o couro e vai embora do AP do careca de capa. Não sei se por medo ou por perceber que estava incomodando, mas logo na saída ele faz questão de revelar aos outros que todos aqueles terremotos eram culpa do Saitama, e que a revanche que eles tanto buscavam teria que ser cancelada, se eles quisessem continuar vivos. E a lista de pessoas que acham que sabem a real força do Saitama só aumenta. Mas falando sério, mesmo que a revelação da força do Saitama cause um pouco de medo, é bem legal ver o herói sendo reconhecido, pouco a pouco, pelas suas ações. Só espero que um dia todos saibam que tipo de herói incrível ele é. Voltando ao capítulo, vemos que alguns membros do grupo Fubuki ficarão ali na parte subterrânea do QG, só para levarem a culpa por tudo, já que os heróis classe A e B que chegaram ali não fizeram nada a não ser procurar culpados. Mas de certa forma, eles até têm razão. Uma estrutura que deveria ser inviolável e impenetrável, do nada começa a tremer mais que casa construída na beira de encosta em época de chuva, não faz sentido. O bacana foi ver um dos heróis cobrando explicações dos executivos corruptos por tentarem vender as Psychos para Tsukuyomi. E aqui, um detalhe me chamou a atenção. Em certo momento, um cara chamado Gusper, aparentemente um herói paranormal, que mais parece um controlado pelo Star da DC, entra na conversa e diz que esse lance de Tsukuyomi é só uma lenda urbana ridícula e que ninguém deveria acreditar nisso. Mas o que ficou claro pra mim aqui é que esse moleque é mais um infiltrado da organização paranormal dentro da associação e que tentou acobertar tudo, botando aquela invasão na conta da associação de monstros, coitada, que nem existe mais. Vendo a cena, a Fubuki se aproveita da situação e propõe a um dos executivos, chamado McCoy, que seria melhor para todos se eles acobertassem tudo aquilo, do grande público. McCoy ainda tentou justificar, dizendo que todos aqueles monstros estavam presos a pedido do Metal Knight, a fim de desenvolver uma arma secreta que seria bem útil contra os monstros no futuro. Só que, amigo, a quem tu tá querendo enganar? E é aí que a Fubuki joga na cara dele uma coisa que ela tinha descoberto lá no final do capítulo passado. Astros digitais que provam que aqueles executivos estavam tentando vender os monstros presos para quem pagasse mais. Com essa prova em mãos, a Fubuki fala que seria um escândalo enorme se isso vazasse para a mídia. E na hora, o McCoy percebe que a Fubuki queria alguma coisa dele e logo pergunta o que é. Eu juro que nessa hora eu achei que ela ia usar isso para subir no ranking de heróis, mas no fim ela decide proteger a irmã de uma futura punição que ela levaria por ter causado toda essa destruição. O estranho foi ver os executivos não questionarem com quem a Tatsumaki estava lutando do lado de fora, já que o purê de monstros estava do lado de dentro. Mas no fim, essa galera só quer saber de dinheiro. Outra coisa estranha foi ver a Fubuki ilesa depois de ter um veneno mortal removido de forma brutal do seu estômago, minutos atrás. Será que ela adquiriu um poder de cura e eu não tô sabendo? Já comenta aí embaixo sua opinião. Enfim, o plano da Fubuki foi levar os restos mortais dos monstros e espalhar ao redor do QG, enquanto o sistema de vigilância da base reiniciava. Vale destacar que por causa dessa pane, nem mesmo o Metal Knight, que estava monitorando tudo até um tempo atrás, sabe de nada do que aconteceu.
depois que o Saitama chamou a Tatsumaki para dançar. O legal foi ver a sagacidade da Fubuki, usando dessa oportunidade para fazer a Tatsumaki carregar as Saikos para fora, dentro dos restos de um dos monstros, sem levantar suspeitas. E depois passou na vilã para as mãos da própria Fubuki, que fugiu com ela em um carro. Não sei se você reparou, mas a Tatsumaki também cavou uma rota de fuga falsa, para simular que a vilã teria fugido por ali, como confirmamos lá no final do capítulo, com a equipe Seasai investigando o local. Com isso, finalmente teremos mais detalhes do futuro terrível que a Saikos viu, já nos próximos capítulos. Sem falar que as três paranormais podem muito bem se unirem para acabarem de vez com a Tsukuyomi, que ameaça não só elas, como toda a humanidade, já que eles parecem ter algum tipo de ligação com a entidade Deus escondida na lua. No quadro seguinte, já vemos os abobados, ricaços que bancam a associação, comemorando a falsa segurança da torre, e também o noticiário informando que uma única heroína tinha parado todo aquele ataque massivo de monstros, a Tatsumaki. Enquanto isso, o Saitama, já de banho tomado e tomando sua sopa, também acompanhava o noticiário, enquanto resmungava que era ele que tinha parado a Tatsumaki. A parte cômica foi ver o Genos pegando o telefone para reclamar com a associação da notícia falsa. Só que ao ouvir que os danos causados por aquela batalha estariam na casa dos bilhões, o Saitama faz questão de impedir o Genos, dando a desculpa de que eles deveriam deixar os créditos daquilo com a Tatsumaki dessa vez. E o Cyborg, ingênuo como sempre, começou a anotar aquelas pérolas de sabedoria do seu mestre. Ri muito nessa hora, viu? No fim, vemos a Tatsumaki voltando ao QG para assumir a culpa pela destruição, pela fuga das Saikos e amarrar o plano. E quando os executivos começam a descatitar ela por causa da destruição, eu jurava que ela ia partir para cima deles, lembrando que todos foram pegos na pedalada fiscal e que estavam à beira de um impeachment. Mas ela só meio que se desculpa do jeito dela e promete que vai trazer as Saikos de volta, o que eu acho praticamente impossível de acontecer. E essa atitude não só surpreendeu os executivos, como a nós também, porque aqui já estamos vendo o efeito Saitama na heroína, que em sua versão antiga jamais agiria dessa forma. E todos ali na sala percebem isso, tanto que questionam se ela sempre teve esse lado bondoso. E a cereja do bolo é ela respondendo que estava de bom humor e dando um sorrisinho. Aposto que nessa hora, a imagem do careca é que veio na cabeça dela. Certeza. O capítulo acaba com o Kid Emperor hackeando a associação de heróis, o que não é muito difícil, como a gente já viu, e descobrindo que eles acabaram de acobertar um esquema de corrupção maior que qualquer mensalão ou rachadinha. E eu não quero dar spoilers da webcomic aqui, mas é a partir daí que o garoto, vendo a sujeirada que essa organização começa a se bandear com alguns colegas para uma outra equipe de heróis, que inclusive vai ganhar bastante destaque nos próximos capítulos dessa história. Só espero que ele revele todos esses podres ao grande público, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Enfim, se eu tivesse que criticar uma coisa nesse capítulo, seria o fato da Fubuki e da Tatsumaki terem descido ao nível dos corruptos, acobertando eles. E mesmo ganhando algo em troca, foi triste ver que alguns heróis se corrompem tão fácil assim. Duvido que o Saitama faria algo do tipo. E é por essas e outras que ele é o melhor herói da história. Tanto que não vai abandonar a associação de heróis, mesmo no momento em que eles mais precisarem. Só aguarde e verá. Mas e você? O que achou do capítulo? Acha que a Tatsumaki tá mesmo apaixonada pelo Saitama? E a associação? Eles mereciam ou não serem expostos pelo que eles tentaram fazer? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para receber todos os vídeos de One Punch Man a partir daqui. Valeu!